Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui em adoração ao Senhor. Se Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite, mesmo nós sendo servos, ou quem sabe se alguém adentrou aqui e não conhece a Jesus, ou tem ouvido falar dele e nunca aceitou a Jesus, é porque ao estarmos aqui neste lugar, é porque o Senhor, Ele tem um propósito com as nossas vidas. Sempre Deus, seja a terça, seja a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sempre Deus tem um propósito para cada vida que adentra dentro do seu santuário. A palavra de Deus, ela nos diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Quer dizer que ao estarmos reunidos na casa do Senhor, Deus, Ele se encontra reunido no meio de nós. Ele quer falar no meio de nós. Ele quer fazer algo acontecer no meio de cada um de nós. Tá, meus irmãos? Eu agradecia que a igreja abrisse as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Há uns meses atrás eu preguei também sobre este texto. Carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Vou fazer uma leitura um pouco extensiva, vou ler os 10 versículos, para que também não fique só nas minhas palavras. Quem abriu, diga amém. Eu vejo aqui uma igreja alegre, uma igreja feliz. Deus, Ele hoje já falou muito ao meu coração e creio que também já falou muito ao teu coração. O Espírito Santo, Ele se fez presente aqui e se faz presente neste lugar, nesta sua casa. Esta não é outra casa senão a casa de Deus. E é bom quando nos sentimos que Jesus, o Espírito Santo, Ele se faz presente. Porque em muitos lugares existem muitas igrejas, mas o Espírito Santo nem sempre fala, porque o homem, ele muitas das vezes deseja dar as suas próprias palavras e se esquece que a primeira e última palavra é sempre de Deus. É por isso que quando nós estamos ou aqui em cima do altar ou em qualquer lugar a falar da obra do Senhor, temos que deixar o Espírito Santo atuar, temos que deixar o Espírito Santo falar, que sejamos os últimos a falar e primeiramente sempre Deus a falar. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus nos fala: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus
como sempre, a sua palavra, ela por si só, ela fala. Basta para isso abrirmos o nosso entendimento para com Deus. Mas nós olhamos aqui para um texto que muitas das vezes há aqueles homens que pregam e as mulheres que estão aqui muitas, é de difícil interpretação ou de difícil explicação. Este homem ao qual ele prega sobre este texto, como é sabido de todos, ele era Saulo de Tarso. Era um homem que vivia uma vida dissoluta. Diz a palavra em Filipenses 3:5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Este homem nasce em Tarso da Sicília, logo era romano. Este homem era um homem que estudou aos pés de Gamaliel, estudou aos pés de um homem que era um praticante fervoroso da Torá, estudou aos pés de um homem que pertencia ao Sinédrio em Jerusalém, um homem extremamente culto. Então este homem, estudando aos pés de Gamaliel, levado pelos seus pais para Jerusalém, este homem se torna um fervoroso homem da lei, um fervoroso homem que interpretava a lei como ninguém. Era um homem que se torna um rabino, Saulo. Ele se torna um rabino entre os rabinos. E este homem ele se começa a destacar culturalmente. Este homem ele se começa a destacar e começa a falar, como todos nós sabemos, várias línguas. Ou seja, era um poliglota. Era um homem que, humanamente falando, era irrepreensível. Era um homem que, no contexto, se fôssemos trazer ele para os dias de hoje, era um homem culturalmente irrepreensível. Um homem que, intocável na sociedade. Um homem que, por assim dizer, falando várias línguas, tinha conhecimento de variadíssimas culturas no mundo antigo. Então nós vimos um homem que, Saulo, que deveria ser um homem que deveria respeitar não só a lei, mas deveria respeitar tudo aquilo a que lhe viesse a ser ensinado posteriormente. Mas diz a Bíblia que enquanto Saulo de Tarso, ele aprendia no meio dos rabinos, enquanto ele aprendia no Sinédrio, um homem que estava em Caná da Galileia, um homem que estava em Jerusalém, este homem que era Saulo de Tarso, enquanto ele aprendia no Sinédrio, enquanto ele aprendia com aqueles que eram instruídos na lei, enquanto ele aprendia com aqueles que se debatiam muitas das vezes com novas correntes, havia um que era o próprio Jesus, que nasceu em Nazaré da Galileia. E enquanto Saulo de Tarso, ele aprende entre aqueles homens que também muitos deles eram poliglotas, enquanto a Saulo de Tarso, ele aprende no meio de homens que eram culturalmente superiores a outros homens, eu digo só culturalmente, havia um que era o próprio Jesus, que crescia no meio da pobreza, que crescia no meio do trabalho com o seu pai, na carpintaria do seu pai. Era um homem que estava ali naquele lugar a fazer a diferença, enquanto crescia no meio da riqueza, crescia no meio da pobreza. Mas diz a palavra de Deus que este homem com 30 anos de idade, Jesus Cristo de Nazaré, ele sai
este rabino, ele sai da sua cidade para ir para pregar para aqueles que estavam cativos, para ir pregar para aqueles que estavam oprimidos, para ir pregar e ensinar aqueles que estavam desesperados. E diz a nossa Bíblia, a minha e a tua Bíblia, que Jesus Cristo de Nazaré, ele começa a avançar pelas cidades, pelas aldeias, pelas ruas, pelas vielas, e ele começa a ensinar, a pregar, a curar, e ele começa a marcar a diferença. Um rabino que sai de uma carpintaria, este rabino que era o próprio Jesus, o verbo que se fez carne, aquele que se entregou, aquele que se despojou da sua glória, se entregou em prol da humanidade, aquele que se fez carne, aquele que se fez homem, aquele que se despiu de toda a glória, ele desceu à terra para começar a marcar a diferença. Enquanto uns pregavam nos sinédrios, nos grandes santuários, nos grandes templos, com grande pompa, com grande circunstância, havia aqueles que nasciam no meio da pobreza, conforme o nosso Jesus Cristo de Nazaré, e ele começa a pregar e a marcar a diferença. E ele sim, usado pelo Espírito Santo, ele sim que vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ele sim que se despojou da sua glória e vai para ser batizado por um homem que diz: olha, mas careço eu de ser batizado por ti, e vens tu para ser batizado por mim, diz João Batista. Mas este homem, se despojando da sua glória, se entregando como homem, ele começa a marcar a diferença sobre a terra. Mas irmãos, quem faz a diferença sobre a terra, quem quer marcar a diferença, quem muitas das vezes é usado pelo próprio Espírito Santo, quem muitas das vezes se entrega à obra, vai ser castigado, vai ser humilhado, vai ser perseguido. E Jesus Cristo aconteceu a mesma coisa. Ele começa a ser humilhado, começa a ser perseguido, e arranjaram algo para o matar. E todos nós sabemos que Jesus morreu de morte e morte de cruz. Todos nós sabemos que Jesus ressuscita ao terceiro dia, e durante vários dias ele fica com os discípulos, aproveitando os últimos momentos, continuando a ensinar para os seus discípulos, para a humanidade. E as testemunhas, que eram 500, puderam comprovar que Jesus, ele tinha sido ressuscitado, que ele tinha estado presente naqueles dias, continuando ainda a operar sinais, a operar maravilhas. Diz a Bíblia que ele ascende aos céus. E quando Jesus ele ascende aos céus, uma igreja que está descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, uma igreja estava ali reunida, como todos nós sabemos, reunida à espera de algo diferente, porque a palavra do Senhor nos diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Então estava ali a igreja reunida, como nós estamos aqui neste lugar, como nós estamos aqui neste santuário. Mas diz a própria Bíblia que a perseguição, logo que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, logo que aqueles homens começaram a falar em línguas, logo que aqueles homens eles começaram a plantar a palavra sobre os homens, diz a palavra de Deus que homens como Saulo começam a perseguir a igreja primitiva. Este homem que era um poliglota, este homem que deveria receber novos conceitos, quem sabe doutrinários, este homem que deveria receber um novo Jesus que lhe tinha sido ensinado, que tinha sido testemunhado, mas judeu que era judeu, ele achava que quem morresse na cruz era maldição. E por achar que quem morria na cruz era maldição, eles não acreditaram que aquele homem que tinha sido pendurado no madeiro era o próprio Jesus. Então eles começam a perseguir a igreja, começam a perseguir todos aqueles que se reuniam nas suas casas, irmãos. É para nós um grande privilégio estarmos na casa de Deus. É para nós estarmos aqui numa cadeira acolchoada, estarmos aqui no conforto da sua casa, estarmos aqui neste lugar a congregar a Deus sem haver o perigo de alguém romper por aqui adentro e nos começar a prender, porque vivemos num país, em um mundo, aqui em Portugal, quem sabe também na Europa, em muitos lugares, em que
não é proibido professarmos a nossa fé, mas naquele momento a igreja ela estava a ser constantemente perseguida, a igreja ela estava a ser constantemente humilhada, a igreja estava a ser morta, a quererem matar a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Diz a Bíblia que a caminho de Damasco, quando Paulo, com cartas para prender os irmãos, para aprisionar os irmãos, para matar, quem sabe, porque matar não é só fisicamente, mas também é matar espiritualmente. Mas este homem, ele também assistiu à morte física. Nós sabemos que Estevão, quando estava a ser apedrejado, Saulo, ele estava ali a assistir à sua morte. Logo ele compactuou com a sua morte. Quando alguém compactua com a morte do outro e não abre a sua boca, logo ele está a ser tão assassino como aquele que está a apedrejar. Mas diz a Bíblia, quando ele ia a perseguir a caminho de Damasco, que o próprio Jesus, ele interveio naquele momento e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz a nossa Bíblia, a minha e a tua Bíblia, que Saulo, ele disse: quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Ainda dentro das igrejas, não neste ministério, ainda existe perseguição à igreja de Cristo. Lá fora existe muita perseguição a Cristo. São chamados, são escolhidos no ventre da sua mãe, mas se esquecem a vocação para que lhes foi dada, desde meninos, desde crianças, quem sabe no ventre das suas mães, para virem a professar o verdadeiro Evangelho, para fazer o ID que está descrito em Marcos capítulo 16, 15, instituído pelo nosso próprio Jesus Cristo. Você depois pode confirmar na Bíblia: ID por todo o mundo. Esse ID por todo o mundo que está descrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, e que ele deveria amar a palavra de Deus, deveria professar a sua fé, a verdadeira fé de Cristo. Este homem que, a partir daquele momento, as escamas, os seus olhos foram tomados por escamas, onde ele se converteu, onde ele começa a pregar o Evangelho. Este homem que, de perseguidor, como muitos que estamos aqui, que eram perseguidores, começámos a ser perseguidos. Este homem passa a ser perseguido. Este homem começa a pregar o Evangelho. Este homem toma uma atitude na sua vida e ele aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando este homem aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, diz a minha Bíblia e a tua, que este homem começa a pregar como ninguém. E não fora isso acontecer, praticamente 50% do Novo Testamento foi escrito pelas cartas de Paulo às diversas igrejas às quais ele instituiu na Ásia Menor. Então nós vimos um homem que não é um homem qualquer, é um homem surpreendentemente instruído. Agora ele vai canalizar todas as suas forças, todo o seu entendimento, todo o seu intelecto, todo o seu conhecimento para pregar o Evangelho. E quando este homem começa a pregar o Evangelho e ele é comissionado para os gentios, e ele começa a pregar o Evangelho, e nós devemos muito a Paulo, porque nós somos de origem gentílica. Muitos de nós nos esquecemos que devemos praticamente a nossa fé, professar a nossa fé a Jesus primeiramente, a Deus, e depois também a Paulo, porque ele vai pregar para os gentios. E nós vimos que este homem, ele começa a pregar com autoridade, começa a pregar com zelo, porque muitos pregam com autoridade, mas não pregam com zelo. Porque não pregar com zelo é não amar a palavra de Deus, é usar a palavra de Deus e o nome de Deus muitas das vezes em vão. E este homem começa a pregar com zelo, com autoridade, com amor, não demonstrando para si, não querendo para si a glória de homem, não querendo para si a glória de Deus, mas ele queria dar a glória a Deus. Ele queria pregar e instituir o Evangelho, começou a instituir igrejas e queria instituir a glória para Deus. Porque, irmãos, muitas igrejas eles estão a pregar o Evangelho, muitas igrejas eles estão a professar a fé que Cristo ensinou, mas estão a querer a glória para o homem, e a glória não é para o homem, a glória é para Deus. Temos que falar primeiramente em Deus e depois do pregador, sempre em Deus, sempre em Deus, sempre em Deus, e depois então do pregador, porque o pregador é um vaso escolhido por Deus para pregar
a fé que está descrita na Bíblia. Então vemos este homem a ser perseguido. Diz a minha Bíblia e diz a tua, que na segunda carta aos Coríntios, este homem começa, ele não estando em Coríntios, este homem começa a ser perseguido. Começam a falar mal dele, começam a dizer que ele era ladrão, começam a dizer que as palavras que ele pregava não eram verdadeiras, começam a dizer, a caluniar a Paulo, começam a querer deturpar o que ele tinha ensinado, e nós sabemos que os ensinos de Paulo são dos mais extraordinários de dentro da Bíblia, e começam também a querer afastar, a tomar para si a glória, a tomar para si a honra, de uma honra que teria que ser dada a Paulo, porque afinal de contas tinha que sido Paulo que tinha instituído a igreja em Coríntios. Mas diz a nossa própria Bíblia que o próprio Paulo ele vai ter que intervir, vai ter que falar, vai ter que dizer, vai ter que mandar uma carta e vai ter que dizer que, meus irmãos, vai ter que começar a desculpar-se. Um homem que servia a Deus acaba por ter que se desculpar, um homem que tinha que instituir a igreja. E este homem, ele começa a escrever este capítulo. Em verdade que não convém me gloriar, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Paulo começa a falar na terceira pessoa, não começa a falar na primeira. Este texto, ele diz respeito a Paulo. Ele começa a falar na terceira pessoa e ele começa a dizer que há 14 anos atrás, para se tentar explicar, para tentar dizer que Deus ele estava na sua vida, Pastor Romeu, Pastor José, Diácono William. Ele, para dizer que Deus ele estava na sua vida, ele começa-se a justificar. Ele começa a contar uma história que tinha acontecido consigo na terceira pessoa. E diz a própria Bíblia que ele diz que se no corpo, se fora do corpo, ele não sabia se tinha sido arrebatado em espírito ou se tinha sido arrebatado no próprio corpo. E ele diz a Bíblia que ele acaba por ser levado ao céu. E diz a nossa Bíblia que ele viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Este homem acaba por ir ao céu. E diz a Bíblia que este homem vê coisas que são inimagináveis para os nossos olhos, que são inimagináveis que ele ouviu para os nossos ouvidos, Pastor Lidiano. São inimagináveis para todos aqueles que estão aqui, porque eram indescritíveis. Ele não conseguiria, nenhum homem que vai ao céu, ou que tenha a oportunidade de ir ao céu, que Deus tenha a oportunidade de Deus o chamar em uma determinada altura, nenhum homem consegue explicar com palavras humanas, porque não existem adjetivos humanos que consigam explicar aquilo que Deus criou. Se Deus é criador, se criou algo diferente, um novo céu e uma nova terra, que se encontra no terceiro céu. Primeiro céu, a área onde nós vivemos, tudo aquilo que nos envolve, a atmosfera envolvente da terra. Segundo céu, a área das estrelas que nós vimos, como quando nós vimos, e está descrito em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que está descrito pelo nosso próprio Deus. Ou seja, e o terceiro céu, onde está o trono de Deus, os seus exércitos. E este homem, ele é levado ao terceiro céu. Então me digam, irmãos, qual era a intimidade com Deus? Qual era a sua intimidade? Mesmo tendo feito tantas coisas loucas no passado, mesmo tendo provocado tantas loucuras, mesmo tendo feito tantas pregações, tantas perseguições, mesmo tendo perseguido, matado, maltratado, mesmo assim Deus o escolheu e tinha algo para a sua vida. Então vimos que este homem é levado ao terceiro céu. E conforme, meus irmãos, ele foi levado ao terceiro céu, existe na terra o santuário de Deus, que é um pedaço do céu
na terra. Irmãos, muitas das vezes achamos que Deus não fala conosco. Muitas das vezes achamos que deveria acontecer conosco aquilo que aconteceu com Paulo. Mas para acontecer conosco aquilo que aconteceu com Paulo, tem que haver uma entrega não a 50, não a 60, não a 70, mas a 100%. O homem tem que se dedicar 100% a Deus, para que Deus ele possa operar sinais, maravilhas, para que Deus nos possa entregar, para que Deus nos possa ensinar, para que Deus nos possa levar a um patamar espiritual que nos pode levar ao terceiro céu, que nos pode levar a um novo céu e uma nova terra, que nos pode levar a ver ou ouvir coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Mas para isso, irmãos, conforme eu mesmo há bocado falei, a palavra de Deus diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estarei eu no meio de vós. A palavra de Deus diz que nós devemos estar sempre, ou quase sempre, sempre na presença de Deus e quase sempre na sua casa. Devemos estar reunidos em um mesmo lugar, como estavam lá em Atos dos Apóstolos. Devemos estar reunidos com o Mestre, como estavam os seus discípulos, que sempre andavam atrás do Mestre, porque queriam ouvir novidade, porque queriam ouvir coisas novas, porque queriam ouvir não coisas da terra, mas queriam ouvir coisas do céu. Para isso, irmãos, nós temos que estar atentos aqui na terra. Aqui Deus fala contigo, aqui impera a armadura, aqui de Deus, aqui impera o zelo, aqui impera o amor, aqui existe a diferença. Paulo, quando ele falava em 2 Coríntios capítulo 12, ele estava a querer reunir a igreja através do seu testemunho. Que testemunho tu tens? O que é que Deus já te entregou? O que é que tu já vistes que podes testemunhar aqui em cima do altar? Qual foi as visões? Qual foi aquilo que Deus te entregou para tu entregares para a sua igreja? O que é que foi aquilo que entregou e que Deus disse assim: para, não digas, não fales, espera, terás um tempo oportuno, daqui a 14 anos tu falarás das coisas que estás a ver, que estás a sentir, que estás a dizer. Será que você tinha coragem de esperar 14 anos, ou será que no outro dia a seguir, para você se empolgar para Deus, para que os homens te colocassem em lugares altos e não Deus, tu irias testemunhar aquilo que Deus te ensinou, aquilo que Deus te mostrou? Paulo esperou 14 anos para falar. Paulo esperou 14 anos. Meus irmãos, aqui dentro da igreja é lugar de amor. Aqui dentro da igreja é lugar para estarmos reunidos em um só propósito, em um só temor, em uma só visão. Aqui dentro da igreja é para estarmos sempre em constante sintonia. Não pode haver divisão dentro da igreja. Igreja não é lugar de divisão. Igreja é lugar de união. Temos de estar sempre dentro do mesmo propósito. Quando um não quer fazer, o outro avança. Quando um não quer operar, quando um não quer trabalhar, o outro avança. Sabem porquê? Porque quando está um soldado ferido, ou quando está um soldado que não compreende a visão de Cristo naquele dia, naquele momento, naquela hora, existe um outro soldado que foi posicionado pelo próprio Deus para se levantar e para fazer a diferença, para se levantar e operar e fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor, ela nunca para, ela avança, ela está sempre em movimento até a vinda de Cristo, irmão. A palavra de Deus, ela também nos fala, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo, que era Saulo, tinha a sua própria sabedoria de homem. Foi destruída em um determinado momento. A sua inteligência foi destruída e dando lugar a coisas novas. Muitas das vezes, irmãos, estamos na casa de Deus 5, 10, 15 anos. Temos a nossa própria sabedoria. Estudamos, talvez em faculdade. Aprendemos coisas que os homens nos ensinaram em determinadas profissões que nós dizemos que são únicas e que poucos podem saber aquela determinada profissão. Mas nos esquecemos que foi uma oportunidade de Deus.
nos esquecemos que foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Então, trazemos a glória para nós próprios, nos esquecendo que a sabedoria do homem, ela um dia será deitada por terra, que a inteligência dos homens será destruída pelo próprio Deus. E só aquele que aceita a própria sabedoria de Deus, que foi criada antes do fundamento da terra, criada pelo próprio Deus, que acompanha o próprio Jesus aqui na terra, muito antes da fundação da terra, essa própria sabedoria que será colocada em ti, essa própria inteligência que será colocada na tua mente, criada pelo próprio Deus, servindo a Deus, essa sim ela tem um propósito. E a palavra do Senhor nos fala: fui arrebatado ao paraíso. E foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. No versículo 7 diz: e para que me não exaltasse, pelas excelências das revelações foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo fala aos irmãos de Coríntios que viu o paraíso, esteve em um lugar diferente. Vês e ouves coisas diferentes. Ser diferente. Quando adentramos dentro da casa de Deus, que vimos e ouvimos coisas diferentes, a partir desse momento temos que ser diferentes, temos que marcar a diferença. Não podemos ser igual ao mundo. Não podemos agir igual a como o mundo age. Não podemos olhar para o irmão da mesma forma que o mundo olha. Não podemos falar com o irmão da mesma forma que o mundo fala. Não podemos agir com o irmão da mesma forma que o mundo age. Não podemos, irmãos, servir ao mundo. Temos que servir a Deus. A palavra de Deus diz que não podemos cochear entre dois pensamentos. Se não podemos cochear entre dois pensamentos, não podemos estar com um pé no mundo, com um pé dentro do santuário. Então temos que servir a um só Senhor. Não existem dois senhores, existe só um Senhor. Então temos que servir ao Senhor. Quando adentramos dentro da casa de Deus, quando ouvimos a palavra do Senhor, quando vimos que os irmãos são diferentes, quando vimos que os irmãos eles louvam diferente, quando vimos que o homem prega diferente, quando vimos que aquele irmão ele louva diferente, quando vimos que aquele homem ele está ajoelhado, mas está a falar diferente, porque está a falar com Jesus Cristo de Nazaré. Quando vimos que um homem, uma mulher ou um jovem que está dentro da casa de Deus, ele faz diferente, então temos que começar a partir daquele momento a fazer diferente e não a agir igual ao mundo, porque senão não estamos a fazer nada dentro da casa de Deus. Diz a palavra de Deus: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Os espinhos na carne são a prova da tua entrega a Deus. É forte. Meu Deus, eu estou na casa de Deus e tenho um espinho na carne. Paulo escreveu praticamente 50% das epístolas. 50% não, a totalidade das epístolas e quase 50% do Novo Testamento. E quando ele vê o céu por dentro, quando ele ouve aquelas palavras inefáveis, Deus coloca um espinho na sua própria carne. Paulo, uma referência para cada um de nós que estamos aqui dentro. Uma referência para aqueles, para os milhões que já vieram ao óbito e que muitos, os milhões ou bilhões que já vieram ao óbito em 2021 anos, bilhões vieram ao óbito e milhões se entregaram a Jesus, não porque se reveram nas minhas palavras, mas porque se reveram nas palavras que Paulo ele escreveu para as igrejas. E as igrejas não eram as igrejas só da antiguidade, era para as igrejas contemporâneas, as igrejas que ainda subsistem e a igreja de Cristo, os ministérios que ainda subsistem e aqueles que ao longo dos anos até à vinda de Cristo ainda virão a subsistir na terra.
irão falar muito de Paulo, irão pregar muito sobre Paulo, irão falar as palavras de Paulo. Esta mensagem já foi pregada, quem sabe, milhares, milhões de vezes, será pregada outras tantas milhões de vezes, e de cada forma diferente, porque Deus dá a cada um, segundo a sua procura, segundo a sua busca, segundo a sua entrega. Deus dá-te uma palavra amanhã diferenciada da minha, mesmo dentro deste texto, no mesmo contexto, dentro deste texto, mas de uma forma diferente. Então este homem, ele começa a pregar, e Deus coloca um espinho na sua própria carne. E eu faço-te a pergunta, como eu fiz aqui há uns meses atrás: qual foi o espinho que Deus te colocou na tua carne? Qual foi a dificuldade que Deus te colocou na tua vida? E que tantas vezes oras a Deus e achas que Deus não está a ver a tua dificuldade, que não está a ver a tua dor. Existem muitos aqui que sofrem, continuam a sofrer. Muitos de vocês têm a coragem, porque se entregaram a Deus, têm o mesmo amor que Deus teve, que não teve por usurpação ser igual a Deus, e entregou-se, aniquilou-se, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem. Muitos estão aqui, conhecem a Jesus de ouvir falar, mas também conhecem a Jesus de o servir, de se entregarem, de se ajoelharem, de falarem com Jesus, não uma vez por mês, de falar com Jesus não quando o pregador ele está a pregar, mas de falar de Jesus quando, conforme Jesus um dia ele falou contigo, diz: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e te entrega a mim. Você conhece Jesus não de estar só dentro do santuário, mas de entrar dentro desse quarto, fechar a tua porta, falar no oculto, gritar, gemer, falar tudo aquilo que deseja com Jesus, e ninguém está a ouvir, a não ser o Senhor. Mas mesmo assim o espinho na carne, ele subsiste sobre a tua vida. Qual é o teu espinho? Um casamento? Qual é o teu espinho? Um filho? Qual é o teu espinho? É financeiro? É espiritual? Qual é? Só quem sabe é Deus, não precisa de responder. Mas uma coisa eu te digo: Jesus, Ele está a tomar conta da tua causa. Ele está a tomar conta e a direcionar a tua vida. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus, Ele está a recrutar os teus pensamentos. E Ele sabe tudo aquilo que tu estás a sofrer. Ele tem um tempo certo para essa solidão. Porque essa parte que tu estás a passar é uma solidão. Porque muitas das vezes o teu problema não podes contar para o teu irmão, o teu problema não podes contar para o teu familiar, o teu problema não podes contar para o teu pastor, mas podes contar para Deus, que é o pastor dos pastores. Paulo, quando orou 14 anos atrás, não falou com ninguém. O espinho da carne de Paulo subsistia há 14 anos. E ele nunca desistiu, minha querida levita Franciel. Nunca desistiu. Ele não desistiu. E mesmo assim continuava a colocar os seus pés em determinadas cidades. E as igrejas, elas eram abertas. Os milagres eram operados. E ele continuava a professar naquilo que ele acreditava. É isso que tu tens que fazer. Aceitaste a Jesus, o espinho, a dor, ela está forte. A dor, ela é tão intensa, tão amarga. A carga é tão pesada sobre os teus ombros. O jugo é pesadíssimo demais. Faz como Jesus. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Faz como Jesus, está descrito, salvo erro, em João capítulo 15. É um texto extraordinário. E quando nós vimos que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, Ele está-nos a instruir, o próprio Jesus, que a dificuldade, ela é imensa. Porque sabem porquê? Porque Paulo, quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir desse momento ele começou a ser perseguido. Começou a ser perseguido por hebreus, por judeus, por saduceus, por fariseus, por gentios aos quais ele vinha a salvação. Começou a ser perseguido pela sua própria casa. Começou a ser perseguido pelos próprios irmãos aos quais ele instituía as igrejas. E dentro das próprias igrejas levantava-se um que queria fazer mal ao próprio Paulo, que não concordava, que não era grato, era um ingrato. Então levantava-se e começava a tentar deturpar as palavras de Paulo. Tentava deitar abaixo a Paulo, aniquilar a Paulo, matar a Paulo,
física e espiritualmente. Mas Paulo nunca deixou. E tu também nunca deixaste. Porque tu tens sofrido muito. Eu sei, irmãos, do que estou a dizer. Existem homens e mulheres aqui que sofrem até os dias de hoje. E a dor, ela não é visível, ela é silenciosa. E vos garanto uma coisa: a dor visível ainda se suporta. A invisível, que é espiritual, essa dor é difícil de carregar. Essa dor sim é muito difícil. É tão difícil que a carga muitas das vezes ela se torna pesada. Essa carga ela torna-se tão pesada que dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar, dá vontade de deixar o barco, dá vontade de deixar de acreditar em Jesus. Mas saiba você que a palavra nos diz em Hebreus, escrito pelo meu querido irmão Paulo, apóstolo Paulo, pastor Paulo, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E sabe por que é que você não desistiu? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Porque você espera algo diferente e é a prova das coisas que não se veem. Porque você sabe que lá à frente, mesmo tendo uma cortina, você está a ver aquilo que Deus te quer entregar. Irmãos, Deus não te quer entregar uma coisa qualquer. Deus não te quer entregar um carrinho. Deus não te quer entregar uma casinha. Deus não te quer entregar um empregozinho. Deus quer dar coisa grande. Diz a palavra de Deus que existe um novo céu e uma nova terra, que está descrito no capítulo de Apocalipse, versículo 1 a 1. Diz a palavra de Deus no capítulo 22 de Apocalipse, explicando todas as maravilhas explicadas pelo João, da forma que ele conseguiu explicar pelo que havia aqui na terra, as maravilhas do que ele, o que ele vai encontrar, o que ele já encontrou e aquilo que nós iremos encontrar. Não é coisa pequena, irmãos, é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar, é muito maior, irmãos. Se qualquer um de nós tivesse a visão de Paulo ou a visão de João, você desejaria morrer no mesmo momento para se entregar a Cristo, para que Cristo viesse no momento buscá-lo. Quais são as maravilhas de Deus? Mas Deus sabe que nós temos que passar a nossa prova, pastor José, a nossa dificuldade, conforme o próprio Paulo estava a passar ali na igreja de Coríntios. Saber que temos que passar a nossa prova, subsistir na prova, para que venhamos a alcançar a nossa coroa de glória. Ao que vencer, quem tem ouvidos ouça, ao que vencer, lhe darei uma nova coroa, dará uma coroa de glória. Ele vai dar uma coroa a cada um de nós. Ele vai dar coisas que são impensáveis à humanidade. Tudo o que está aqui, tudo, foi criado por Deus. Tudo. As cadeiras não foi Deus que fez, foi. Deus criou toda a matéria-prima para que alguém inteligente viesse a fazer uma cadeira. As câmaras missionárias, microfones, púlpito, Deus criou toda a matéria-prima e depois dá a capacidade ao homem para saber extrair, saber aplicar e saber usar. Muitas das vezes não sendo aplicado nem usado da forma que Deus quer, mas mesmo assim Deus entregou nas nossas mãos para que nós pudéssemos daí tirar algum proveito. Fruto que Deus nos deu. Fruto não é só o fruto da árvore, são variedíssimos frutos que deveríamos saber aprender a usá-los, a comer. A gente não come uma cadeira, mas usufrui de uma cadeira. Nós nos sentamos e estamos confortáveis. Uma cama, nós não comemos a cama, mas nos deitamos e descansamos. Um carro, nós não comemos um carro, mas andamos, nos leva para determinados sítios. Deus nos colocou tudo para nosso usufruto aqui na terra. Meus queridos, eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Queria convidar aqui a minha querida